Damos início à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta. Discussão e votação única. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei ordinário número 15/2017. Artigo 1º. Suprime-se o parágrafo único do artigo 1º do projeto. Artigo 2º. Suprime-se o artigo 7º do projeto. Ocorre a maioria simples com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Primeira discussão e votação. Projeto de lei ordinário número 15/2017. Dispõe sobre o resgate, a captura e a remoção de abelhas silvestres nativas, visando a sua proteção no município. Ocorre a maioria simples com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei ordinário número 16/2017. Altera o artigo 1º da Lei Municipal 3.450, de 20 de outubro de 2011, e dá outras providências. Ocorre a maioria simples com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Emenda supressiva número 1 de 2017, projeto de lei número 15 de 2017. Está em discussão única a emenda supressiva número 1 do projeto de lei número 15 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a manifestar-se sobre o mesmo e que seu tempo seja cronometrado. Vereador Rodrigo Paixão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Rodrigo Paixão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, Sindicato dos Servidores, a direção e os servidores também presentes. Hoje, na ordem do dia, tem um projeto que, no início dos debates, eu achei importante, mas depois que eu comecei a entender, estudar e conversar mais com aqueles que atuam na área, eu fiquei ainda mais convencido da sua importância. É o projeto que trata da proteção de abelhas sem ferrão no município de Vinhedo, e dar diretrizes e coordenadas para a forma de organizar essa captura quando existem situações onde essas abelhas, esses enxames, estão em situação de risco. Nós estamos aqui com a presença de vários, não dá nem para dizer criadores, mas pessoas que são da causa, que cuidam das abelhas, que, enfim, também têm atividade de produção de mel, etc., mas especialmente são cidadãos do município de Vinhedo, ou aqui da região, que militam na área, né, e que querem ter um cuidado especial com relação às abelhas sem ferrão. Está aqui o Gustavo, o Gabriel, o Rafael, o Névio, e tem também o Cláudio Suíter, que é criador, né, é um outro ramo, mas também tem relação com o tema. Agora, nessa fase, eu queria pedir para a Soninha colocar o vídeo que trata do tema, e aí na discussão do projeto eu sigo falando. Faz favor. Né? Você sabia que boa parte do que chega à sua mesa é graças ao trabalho das abelhas? Isso mesmo. Produzir mel não é o mais importante, e sim polinizar. Sem elas, não há agricultura. Para se ter uma ideia, 40% dos alimentos que consumimos vêm da polinização das abelhas. Só que elas estão desaparecendo no Brasil e no mundo. A causa primária é, sem dúvida nenhuma, o desmatamento. Nós já temos registros, né, de espécies que são altamente ameaçadas de extinção, que já entraram para a lista vermelha de animais ameaçados. E a gente corre o risco, sim, principalmente aquelas espécies que elas são mais especializadas num determinado recurso ecológico. A importância da polinização está no que a gente come. O cultivo do melão ou do abacate, por exemplo, depende das abelhas para produzir mais e com qualidade. Mas também tem fruta que depende totalmente da polinização para chegar até a sua casa. A maçã é uma delas.
Há pelo menos 20 mil espécies de abelhas no mundo, mais de 2 mil só no Brasil. As polinizadoras do país são responsáveis por gerar 12 bilhões de reais na produção agrícola. Mesmo assim, um estudo mostra que 70% delas morrem por causa do uso incorreto de inseticidas. E nos centros urbanos, elas perdem cada vez mais espaço por causa da falta de áreas verdes. Mas tem gente preocupada com isso. O Gerson se apaixonou pelo trabalho das abelhas há 5 anos e fundou a ONG SOS Abelhas Sem Ferrão, que resgata enxames na cidade e conscientiza a população. A gente doa o enxame que a gente resgata. Isso deu tão certo assim, né? A procura foi tão grande, e o trabalho de conscientização também, que antigamente, lá no início, de cada 10 solicitações de resgate que nós tínhamos, 9 as pessoas não queriam ficar. Não quero, pode levar. E hoje isso se inverteu. De cada 10, 9 querem ficar. Cid Clay também se divide entre seu comércio e o trato com os 49 enxames de abelhas nativas sem ferrão que tem em casa. Apesar de ser um hobby, ele sabe da importância desse trabalho. O grande trabalho, na verdade, deve ser de mostrar para as pessoas que existem elas, que devem ser salvas. E você pode criar na sua casa, se você quiser. O simples fato de você ter uma caixa de mandaçaia, ou de mandaguari ou iraí, você está ajudando também a natureza, você está mantendo aquela espécie viva. Então, assim, já que não tem mata, que as pessoas arrancaram as árvores, foram todas predadas, acabaram com tudo. Então, você tem na sua casa ainda uma colmeia. Então, você salvou pelo menos 1, 2, sei lá, você conseguiu salvar. A pesquisadora do Laboratório de Abelhas da Universidade de São Paulo também diz que é importante que as pessoas mantenham a biodiversidade ao seu redor para preservar a espécie. Estimular o plantio de espécies nativas, revitalizar as praças, manter as espécies em floração nos parques, não é? Colocar uma árvore, arbustos ou trepadeiras em casa. As abelhas nativas sem ferrão também produzem mel, mas por falta de legislação ele não pode ser comercializado no estado de São Paulo e ninguém pode ter mais que 50 enxames. A ONG SOS Abelhas Sem Ferrão espera que isso mude, já que esse trabalho pode se popularizar nas zonas urbanas e, além de renda, ajudar a preservar a espécie. Por ora, Gerson incentiva que as pessoas tenham a experiência de reservar um cantinho de casa para o enxame. Quando essa pessoa recebe uma visita, o que ela vai fazer? Ela vai mostrar o enxame de abelha sem ferrão que ela tem na casa dela, não é? E o nome disso, para mim, é educação ambiental. Obrigado, Soninha. Obrigado também ao presidente por permitir passar esses segundos. Acho que não tem ninguém inscrito para... Aí eu já queria me inscrever para o encaminhamento. Pode ser? Peço a palavra. Com a palavra, vereador Rodrigo Paixão. Eu, inclusive, confesso aqui a minha ignorância em relação ao tema. Eu também, como a ampla maioria, imaginava a importância das abelhas, mas eu não imaginava o quanto elas são importantes, né? Então, quando a gente fala nas abelhas, a gente vem à mente a questão do mel, da cera, do pólen, da geleia real, do própolis, enfim. Né? Inclusive, existe a terapia com o veneno da abelha, então tem várias possibilidades. Mas o mais importante é, na verdade, a polinização. As abelhas são, na verdade, o agente mais eficiente, mais potente de polinização. Então, como o vídeo mostra, 70% dos alimentos que nós consumimos são polinizados pelas abelhas e que estão em risco. Né? Há uma crise, inclusive, na humanidade, em vários países do mundo, já tiveram várias matérias sobre isso, a gente precisa cuidar. Inclusive, nas cidades, a gente tem que apresentar esse tipo de legislação. Então, elas estão desaparecendo por conta de pesticida, por conta de desmatamento, por conta de queimadas, por conta da intervenção humana, né, da depredação dos espaços onde elas estão. Então, é fundamental que a gente consiga se organizar para que os municípios apresentem essa legislação. Inclusive, Gustavo La Sala está organizando um livro sobre o tema. Ele é um autor super importante do Brasil sobre várias questões. Né? Ele tem um livro sobre a questão da diferença da arte de rua, da pichação, e está lançando agora um livro sobre as abelhas, mas com uma linguagem infantil dirigida às crianças. Então, parabéns, Gustavo La Sala, um vinhedense que faz a diferença.
E a gente construiu junto, ele, alguns juristas ligados ao tema, outros militantes da área, nós construímos o projeto de lei, e a justificativa que eu quero ler alguns trechos aqui. A gente fala da questão das diversas legislações que não só autorizam, como incentivam legislações como essa, né? A questão da Convenção Internacional da Diversidade Biológica, né? Uma iniciativa que o Brasil foi signatário, né? Tem um documento chamado Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores, a resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 346, enfim, está na Constituição Estadual e especialmente na própria Constituição Federal, que fala que o município precisa complementar aquilo que é importante. Então, o que a gente pretende aqui é proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E ainda preservar as florestas, a fauna e a flora. A inclusão do corpo da presente lei e outras hipóteses de resgate de enxames instalados em locais inadequados, inóspitos ou que exponha a risco de vida dos membros das colônias de melipolíneos, como rede elétrica, fiação, caixa de força, vão de muro próximo de desabamento, ou de casos de colônias enxameadas em troncos de árvores que estejam coordenadas por doenças ou apodrecimento radicular. Eu peço a palavra na fase do encaminhamento do projeto. Mais alguma liderança quer encaminhar? Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Paulinho Palmeira. Senhor presidente, o PV encaminha favoravelmente também para a votação do projeto. De fato, o Rodrigo explanou muito bem aí a importância do projeto. Cumprimento os responsáveis que trouxeram. Estive conversando bastante com o Rodrigo e foi muito bem auxiliado na elaboração do projeto. De fato, a polinização, importância absurda, né, no nosso meio. Eu, inclusive, também tenho consumido ultimamente orgânicos, né, e participado de um grupo de pessoas que debatem, às vezes, esses temas. Também sou leigo no assunto, mas a gente sabe da importância do problema que são, por exemplo, os pesticidas hoje, não só para as abelhas, mas para o ser humano, para todo ser com vida. Então, e as abelhas têm aí o seu papel fundamental na sociedade, a sua necessidade, né, perante o meio ambiente. E, de fato, qualquer projeto que venha ao encontro de proteção do que é natural, principalmente, acho que nós temos que estar apoiando, sim, e até preservando. O trabalho agora de conscientização é árduo, grande, tenho certeza que o pessoal vai estar nesse contexto trabalhando. Acho que o poder público tem que estar fazendo aí políticas públicas no sentido de conscientizar as pessoas acerca desta lei aqui, inclusive, e vamos continuar trabalhando. O PV vota favoravelmente esse projeto. Parabéns ao autor do projeto. Mais alguma da liderança quer encaminhar a votação? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, gostaria também de manifestar aqui o encaminhamento favorável ao projeto, pela relevância, pela importância, né, porque realmente, via de regra, a gente tende a pensar nas abelhas somente pela produção, né, do mel e seus derivados. E isso, embora seja muito importante, um alimento muito saudável, mas a maior importância, de fato, é em relação ao meio ambiente, né? Uma vez que são, talvez, a principal forma de polinizar a grande parte das culturas. Eu conheci um pouco do tema, né? Sabia superficialmente sobre o assunto, mas a gente, né, através do debate, dessa apresentação aqui, passa a conhecer um pouco mais e saber da importância. Então, aqui quero cumprimentar o vereador Rodrigo, com as demais pessoas que colaboraram na elaboração do projeto. Né, o campo legislativo ele é bastante limitado, né, e dentro do que é possível, é importante que tenha que a sociedade, né, também nos procurem para trazer assuntos relevantes que às vezes nós não, assuntos mais técnicos, né, que nós não temos muito conhecimento, né. Este é um bom exemplo, né. A gente sabe que as abelhas são, inclusive, um termômetro do grau de degradação ambiental, né, de uma determinada região, de um país. Então, embora para muitos não percebam, mas são projetos muito importantes que seria, acho que, fundamental que outros municípios também se preocupassem
em elaborar leis semelhantes, e não só elaborar a lei, mas procurar depois dar sequência para que a lei seja efetivamente aplicada, né, saia do papel. Então, quero cumprimentar e encaminhar favoravelmente ao projeto. Obrigado. Mais alguma liderança que quiser encaminhar a votação? Não havendo mais nenhum manifestando lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamar os vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, a emenda foi aprovada por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovada por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Projeto de lei número 15, 2017. Está em discussão, primeira discussão, o projeto de lei número 15, 2017. Solicita ao segundo secretário que proceda chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo. E que seu tempo seja cronometrado. Vereador Rodrigo Paixão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. Bom, só para esclarecer, nós votamos uma emenda supressiva ao projeto 15 de 2017, que faz alguns ajustes. Foram retirados 2 trechos que não fariam diferença, inclusive a gente fez de forma dialogada, falei com o presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Paulinho Palmeira. São trechos que não comprometem o conteúdo, também comuniquei o La Sala, que comunicou os demais membros, então foi tudo feito de uma forma muito negociada. Quero aqui continuar lendo a justificativa, que eu acho que ela está bem precisa, vou voltar um pouquinho para que tenha uma coerência. Então, a inclusão no corpo da presente lei de outras hipóteses de resgate de enxames instalados em lugares inadequados, inóspitos, ou que expõem a risco de vida dos membros da colônia de meliponíneos, como rede elétrica, fiação, caixa de força, vão de muro próximo de desabamento, ou de casos de colônias enxameadas em troncos de árvores que estejam condenados por doenças ou apodrecimento radicular, em áreas urbanas ou rurais, ou ainda de enxames eventualmente instalados em árvores ou locais onde ocorram o risco de ser destruídos por confusão quanto à espécie. Casos em que, por exemplo, sejam confundidos com espécies com ferrão, e por temor da população, serem erradicados dos locais onde se encontram instalados, mostra-se dentro do mistério constitucional de executar a lei e objetivar a maior preservação do meio ambiente e fauna e flora. As abelhas nativas sem ferrão possuem tamanhos e aspectos estéticos variáveis. Somando mais de 200 espécies, elas são pouco defensivas, não ferroam e não possuem a capacidade de deslocar o ninho de um local para o outro sozinhas. Elas são diferentes das abelhas do gênero Apis mellifera, caracterizadas em geral pelo dorso preto com listas amarelas, introduzidas pelos colonizadores em nosso país, conhecidas por possuírem ferrão, comportamento agressivo e capacidade de deslocar o ninho quando ameaçadas. As abelhas nativas são importantes e são elementos da nossa cultura, pois são manejadas por muitas etnias de índios há muitas gerações. Posteriormente, por caboclos, e atualmente o seu manejo é realizado por meliponicultores, que herdaram ou se interessaram em praticar essa importante atividade ambiental e de inegável vínculo com a história da nossa cultura. De acordo com a organização não governamental SOS Mata Atlântica, Vinhedo possui hoje apenas 5,41% da Mata Atlântica original. Considerando esse dado, é nítido como é preciso se preocupar com as abelhas nativas, que fazem ninho nos ocos das poucas árvores remanescentes do município e realizam um importante trabalho de polinização da flora nativa e exótica, contribuindo para o equilíbrio ambiental. É preciso atentar para o fato de que a modificação do ambiente promovida pelo homem contribuiu e contribui para a vulnerabilidade desses seres, devido à incapacidade de deslocar seus ninhos ao sofrerem ameaça. Embora algumas espécies tenham se adaptado à vida urbana, como é o caso da espécie jataí, que faz ninhos em espaços urbanos, na tentativa de sobreviver em meio às mudanças provocadas
pelos acidentes naturais e pelo ser humano, urge também o papel do Estado social no encaminhamento correto das espécies que fazem ninhos em espaços inadequados no meio urbano e promover a defesa das espécies que não foram capazes de promover essa adaptação. E continuam a popular os espaços naturais remanescentes do município. Por fim, é importante ressaltar que esse é um projeto de lei que estabelece pontos de contato com as questões vitais para o nosso município, como educação ambiental, equilíbrio ecológico, padrão de vida holístico e preservação da cultura nacional. Diante do exposto, entendo que seja uma medida de grande relevância social, por isso peço o apoio dos ilustres pares para a aprovação do projeto. Obrigado. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, mas se alguma liderança quiser encaminhar a votação. Só para encaminhar rapidamente, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. Então, só para a gente finalizar a ideia do projeto, eu queria esclarecer também que a ideia do grupo que organizou a construção desse projeto é levar para as cidades da região a proposta parecida, porque há uma confusão ainda na legislação estadual, e acho que a gente chegou num modelo que é bastante razoável e que pode servir de exemplo às nossas cidades aqui da região metropolitana, enfim, até levar para o parlamento metropolitano. E também, a partir do trabalho do Gustavo La Sala, convidar todos para conhecer o trabalho dessas pessoas, que é um trabalho super importante para o município de Vinhedo. O Gustavo La Sala, por exemplo, está ali na região do Bosque Municipal, ao lado do Bosque Municipal, e ele faz um cultivo que acaba interagindo com as abelhas que povoam o bosque. Então, ele ajuda o processo de polinização daquela área, que também é um fragmento importante, né, nativo, importante da nossa cidade. Portanto, o papel social, ambiental que essas pessoas fazem é fundamental. Então, eu queria aqui reconhecer publicamente o trabalho deles, convidar os demais vereadores, vereadoras, o público que acompanha a sessão, os internautas, para conhecerem a importância do projeto, do trabalho que é feito e também entender um pouco mais, né, a importância que é essa questão da polinização feita por abelhas e, portanto, a nossa responsabilidade social e ambiental aumenta aqui na Câmara de Vinhedo e no município como um todo. Então, eu quero agradecer a atenção de todos e solicitar um encaminhamento favorável. Mais algum vereador pela liderança quer encaminhar? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamados vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, aprovado o projeto por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 15, 2017. Tendo recebido votação unânime e favorável em primeiro turno de votação, projeto número 15, 2017, de acordo com o parágrafo 2º do Regimento Interno e artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa. Está em primeira discussão o projeto de lei número 16, 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda chamados vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo, que seu tempo seja cronometrado. Vereador Rodrigo Paixão. Dispenso. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, mas se algumas lideranças quiserem encaminhar a votação? Não havendo nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamados vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, o projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Em primeira discussão, o projeto de lei número 16, 2017. Tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei número 16, 2017, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa.
Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, solicito ao segundo secretário que proceda a chamar